Queridos irmãos e irmãs, companheiros de jornada, há evidentes sinais de perturbação no mundo. Muitos cristãos têm se dedicado nesses dias aos textos sagrados, buscando discernimento e compreensão desses tempos que nós vivemos, na expectativa de saber o quão próximos nós podemos estar da volta do Senhor. Precisamos, de fato, estar a todo instante preparados para o retorno do Filho do Homem a essa terra. Mesmo porque, a despeito dos esforços dos mais eruditos e hábeis escatologistas, Jesus nos garante que ninguém saberá o dia e a hora da sua vinda. Ele virá quando nós menos esperarmos. Após falar com seus discípulos sobre os eventos finais da história humana que precederão o seu retorno, Jesus foi enfático com eles sobre a necessidade de que vigiassem. Nós precisamos vigiar. Mas o que isso significa em termos assim da nossa vida cotidiana, esse vigiar? Fiscalizar o cosmos e os noticiários, discernir os acontecimentos naturais, sociais, a política, a economia, medir o grau de iniquidade do mundo e de apostasia da igreja? Bom, eu não sei muito sobre essas coisas. Pretendo, inclusive, me aprofundar nelas, já que estou assim na última quadra da minha peregrinação terrena. Mas sei que o Senhor nos deu orientações muito claras sobre esses tempos difíceis, em 3 parábolas, no seu assim chamado sermão profético em Mateus, capítulos 24 e 25. A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Essas são, sem dúvida, parábolas para o tempo presente. Vamos considerar inicialmente a parábola dos 2 servos. Disse assim Jesus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e lhe aplicará um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, Jesus nos fala sobre o nosso dever e responsabilidade do cuidado e do serviço uns para com os outros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós é, em alguma medida, encarregado pelo suprimento da necessidade dos outros. Temos que repartir com os demais o que o Senhor nos tem confiado de recursos materiais e espirituais. A igreja deve ser uma comunidade de comunhão, de amor, de socorro e sustento recíprocos. Em épocas de crise, de escassez, assim como também nos momentos de maior fartura e tranquilidade, tendemos a nos tornarmos egocêntricos, a utilizar todos os nossos recursos conosco mesmos. Mas como igreja de Deus e como discípulos de Jesus, como dispenseiros do Espírito Santo, não estamos autorizados a sermos egoístas, a gastar todos os bens e capacidades a nós concedidos no cuidado conosco mesmos. Dizemos que somos imitadores de Jesus, que queremos viver como Ele, andar como Ele, fazer a vontade dEle. Caros, se não queremos ser contados juntamente com os hipócritas, como disse Jesus, precisamos viver o Evangelho e não negar nosso Messias em qualquer circunstância ou adversidade. Temos um depósito de riquezas, de recursos, de graça para distribuir e socorrer aos nossos irmãos e conservos. O mundo precisa dessa nossa ação e testemunho, como foi no princípio com a igreja nascente em Jerusalém.
deve ser assim por toda parte, até que ele volte. Com ou sem o coronavírus, o mundo seguirá sendo mundo e vivendo a opressão e a iniquidade. A igreja precisa continuar a ser igreja, humilde, libertadora, amorosa e santa, sem permitir que o amor esfrie em todos. Irmãos queridos, não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor. Os tempos apresentam sinais aos quais devemos atentar. Que Ele, ao voltar, nos encontre cuidando uns dos outros, suprindo uns aos outros, socorrendo uns aos outros, servindo uns aos outros, animando uns aos outros, amando uns aos outros como servos fiéis, como dispenseiros da multiforme graça de Jesus. Nisso o mundo reconhecerá que somos seus discípulos. Meus irmãos, que a suficiente graça de Jesus seja com o espírito de cada um de vocês.